Amigos de doutrina espírita, boa tarde. Boa tarde a todos que estão presentes. Aqueles que conversam no corredor à vontade aí, podem se aproximar. Boa tarde aos que estão online. Vamos à nossa última exposição, nossa última conversa doutrinária do ano, fechando mais um ano para nós aqui, frequentadores de muito trabalho, de muito estudo, e para aqueles que estão novos na casa, sejam bem-vindos. A exposição da tarde de hoje é com a nossa amiga Jane Macedo, e o tema é Lei de Amor. Correto. E antes de passar para ela a palavra, vamos fazer uma prece para nos concentrarmos e aproveitarmos a mensagem dessa tarde. Senhor Jesus, Espíritos amigos, meu Deus, muito obrigado por mais uma tarde reunidos na Tua casa, onde vamos escutar uma exposição, que possamos sair daqui inspirados, felizes com o ano que está terminando, de trabalhos realizados, e com inspiração para enfrentar o ano que está chegando. Então, neste momento, declaramos os trabalhos abertos e passamos a palavra para nossa amiga Jane Macedo. Boa tarde, amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, nessa tarde quente, corajosos, de enfrentar a chuva para estarem aqui. Muito obrigada. E boa tarde a todos os amigos que nos assistem pelo Facebook também. Que essa nossa conversa possa ser gratificante, que ela possa ser enriquecedora para todos nós e que possa abrir os nossos horizontes também, sobre esse tema tão importante que nós iremos falar hoje, que é a lei de amor. Esse tema, a lei de amor, nós vamos encontrar ele lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nos itens 8 e 10. E esse capítulo tem por título exatamente esse, Lei de Amor. Através dos ensinamentos, nós que frequentamos grupos de estudos, ou que assistimos palestras, ou que temos simpatia pela doutrina espírita, através dos ensinamentos que nós recebemos na doutrina espírita, nós já conseguimos ter um entendimento de que amar não é apenas um sentimento nobre, e sim que o amor, ele é uma força viva. E esta força viva, ela é capaz de promover a transformação de destinos. Ela é capaz de iluminar consciências e também de promover a verdadeira transformação moral. A lei de amor é a lei que sustenta o universo. Todo o nosso universo, todo o universo, ele está baseado, ele está centrado por causa desta lei, que é uma lei divina, que orienta os espíritos na sua caminhada evolutiva e faz com que nós possamos perseguir a perfeição que nós somos destinados a alcançar, Um dia nós aprendemos isso, um dia nós seremos perfeitos. Quanto tempo? Não sabemos. Quantas encarnações? Não fazemos a menor ideia, mas esse é o nosso destino. Esta é a única fatalidade que existe. Um dia nós seremos espíritos perfeitos. Então, baseado nesse tema, nós vamos tentar, nesta tarde, aprofundar um pouquinho e buscarmos entender que o amor, ele não é apenas uma emoção, mas como uma lei divina, como eu disse. O amor é esta lei que nos ensina o caminho de uma boa vida,
o caminho do bem viver, né? Da convivência harmoniosa com os nossos semelhantes, da construção da nossa paz íntima. Nessa passagem do Evangelho que eu citei aqui, o Espírito Fenelon, no ano de 1861, ele nos diz que o amor, ele resume inteiramente a doutrina de Jesus. Porque ele é o sentimento por excelência, e que os sentimentos são nada mais, nada menos que os instintos elevados à altura do progresso realizado. E ele também nos diz nesse capítulo que a lei de amor, ela substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Estas são palavras do Espírito Fenelon nessa passagem do Evangelho. E aí nós vamos começar a refletir, né? Vamos pensar um pouquinho sobre esses ensinamentos. E aí nós nos dando conta que Jesus, né, além de ser o nosso modelo, né, a nossa grande inspiração, o nosso modelo e guia, né, ele também é o maior exemplo que nós temos de amor verdadeiro. Né? Se nós formos estudar a vida de Jesus, estudar os evangelhos, nós vamos ver em todas as passagens, né, o quanto Jesus realmente foi o grande exemplo de se amar verdadeiramente. E aí nós começamos a pensar, tá? Jesus é o nosso modelo e guia, e ele é o grande exemplo que nós temos de amor verdadeiro. E aí a gente começa a achar isto muito difícil, muito distante de nós, não é mesmo? Porque quem somos nós, né, para pensarmos e nos compararmos com Jesus? E aí parece que isso tudo é muito distante. Será que nós vamos conseguir um dia amar como Jesus amou? Amar como Jesus nos ensinou? Porque nós agimos muitas vezes como alunos, né? A gente está aqui na vida como se a vida fosse uma escola, e nós somos alunos relapsos muitas vezes. Nós nos endividamos, nós ficamos em recuperação, existência após existência, nessas jornadas, né, que a reencarnação nos proporciona. Somos alunos que ainda temos sede de aprender, somos sedentos por novos conhecimentos, mas somos ainda um pouco preguiçosos, né? E muitas vezes nós agimos como aquela criança que sai da escola e traz a lição de casa, não sei como é que chama hoje, o tema de casa, traz a lição de casa para fazer. E aí ela chega na sua casa e, em vez de ir lá e fazer o seu tema e ficar livre, o que ela faz? Ela vai brincar, vai jogar bola, vai para a internet, vai lá para o joguinho no celular, vai ver televisão. Ela se distrai com inúmeras coisas. E aí volta para a escola no outro dia sem ter feito a lição. Então, também nós, encarnação após encarnação, estamos nos distraindo com esse tema de casa. Estamos pensando que temos todo o tempo do mundo e vamos deixando esta lição para depois. Amanhã eu faço, daqui a pouco eu faço. Não, tem muito tempo ainda, né? E nós acabamos nos esquecendo dos compromissos que nós assumimos antes de reencarnar. Assim como aquela criança que se distrai com os joguinhos, com as brincadeiras, também nós nos distraímos com inúmeras outras atividades.
Nós, em vez de fazer tema de casa, aprender a amar, nós nos distraímos pelos caminhos do egoísmo, da incompreensão, da maledicência, dos julgamentos e tantos outros vícios morais que são impeditivos para que nós possamos exercitar o amor de forma plena. Nós acreditamos que temos todo o tempo do mundo para aprender essa lição que o Mestre nos propôs. Mas eis que, sem ao menos a gente esperar, tal qual aquele exemplo lá do Evangelho, da parábola, que fala daquele homem que produziu uma grande colheita e ele foi armazenando nos silos e dizia: não, eu vou encher só mais esse silo, eu vou encher só mais esse aqui, antes de aproveitar a vida, até que um dia ele diz: não, agora deu, agora eu vou parar de trabalhar e vou aproveitar a vida, eu vou encher esse silo e a partir de agora eu vou aproveitar, esse vai ser o último. E eis que naquela noite, como diz o Evangelho, o anjo da morte o visita e o leva, e ele acaba não tendo tempo de aproveitar da forma como ele queria. Então, também nós, muitas vezes, estamos postergando, até mesmo porque nós consideramos, como eu disse, esta uma tarefa muito difícil. Nós reconhecemos as nossas imperfeições, nós sabemos das nossas dificuldades. E como é que, com tantas imperfeições que nós temos ainda, com tantas dificuldades, nós vamos amar desta forma plena que o Cristo nos ensinou e nos exemplificou? É óbvio, gente, que nós não temos ainda condições de amarmos como Cristo amou. É claro que não. Afinal, ele foi o espírito mais evoluído que esteve aqui no nosso planeta. E se nós formos considerar a eternidade, ainda ontem nós estávamos em um mundo primitivo. Mas nós já podemos e temos plenas condições de aprender a exercitar esse amor. Se nós não conseguimos amar como Cristo amou, nós já podemos começar a exercitar no nosso dia a dia. Nós não precisamos de grandes situações ou de grandes obras, Não somos espíritos missionários, Não somos uma Madre Teresa, não somos um Francisco Xavier, um Francisco de Assis, mas na nossa vidinha comum, nós já podemos começar a exercitar esta aprendizagem. Em que situações nós podemos aprender a exercitar esse amor? Quando a gente sabe que um irmão nosso está passando por uma grande dificuldade, e aí nós vamos lá, nós nos recolhemos, nós oramos por ele. A gente não precisa falar para ninguém: estou fazendo prece ou vou fazer prece. A gente age de forma silenciosa e discreta. Agimos em silêncio, compenetrados, orando por aquele irmão. Isso é amor. Já estamos exercitando o amor. Quando nós abrimos mão de um tempo, nessa correria que a gente vive, principalmente de final de ano, que as pessoas não têm tempo para nada e estão muito atarefadas, E quando a gente está ali cansado e a gente abre mão de um tempo que para nós seria um tempinho de lazer, que seria um tempinho de descanso, de uma atividade prazerosa, para a gente ver um filme, para a gente assistir uma série na TV, ou então para ficarmos apenas convivendo com a nossa família, e a gente abre mão daquele tempinho de descanso para se dedicar a um trabalho voluntário em prol dos nossos semelhantes. Já estamos exercitando o amor. Ou quando alguém chega até nós, muitas vezes, para falar mal de alguém, para falar mal do companheiro de jornada,
popular fofoca, né, como a gente diz. E nós desconversamos. A gente não alimenta aquela conversa. A gente não permite que aquele boato se expanda. Nós fechamos os nossos ouvidos para a maledicência e não permitimos que ela se propague. Aí nós já estamos exercitando o amor. Ou então, quando um irmão nosso nos faz o mal, ele nos prejudica, ele age pelas nossas costas, como nós dizemos, né? Nos causa prejuízos e nós não revidamos, nós não pagamos na mesma moeda. E além do mais, nós ainda oramos por ele e buscamos compreender por que ele está agindo daquela forma. Procuramos nos colocar no lugar dele e entender o seu comportamento. Também aí nós já estamos exercitando o amor. Então, como é possível ver, Jesus é sim o nosso modelo. E se nós ainda não podemos amar do jeito que ele nos ensinou, nós podemos amar do jeito que nós temos condições. Não vamos desanimar. Não vamos ficar nos cobrando muito ou nos achando o último dos seres porque nós ainda não conseguimos amar de forma plena. Joana de Ângeles, nesse livro aqui, recomendo a leitura, quem puder ler, Amor Imbatível Amor. É um livro fantástico que trata desse tema. Nesse livro, a Joana nos fala que todos os distúrbios psicológicos, né, vivemos uma era de doenças psicológicas, né, de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Ela diz que todos esses distúrbios, eles têm como origem o amor ausente, ou seja, a falta de amor. E ela nos diz também que o pensamento que irradia amor, ele estimula os neurônios à produção de enzimas saudáveis, que respondem pela harmonia do sistema nervoso. Sistema nervoso simpático e o estímulo das glândulas de secreção endócrina, superando as toxinas de qualquer natureza, responsável pelos processos degenerativos e pela deficiência imunológica que faculta a instalação das doenças. Dá para acreditar nisso? Então, a pessoa que já exercita o amor, nós devemos conhecer algumas pessoas assim, eu conheço. Tu nunca vê essas pessoas doentes, nem resfriado elas têm, não tem alergia, não tem nada, porque parece, assim como diz a Joana aqui, que o amor, que esse exercício do amor é uma espécie de vacina, né? Quem já aprendeu a exercitar esse amor verdadeiramente, raramente vai ficar doente, porque, como diz o texto, é como se esse amor ele fosse uma medicação preventiva, uma vacina, que, como diz a Joana aqui, fortalece o nosso sistema imunológico. E aí a gente começa a refletir sobre esse tema e a gente vai dizer, não, mas eu já amo. Claro que sim. Eu amo os meus filhos. Quem de nós não ama os seus filhos? Eu amo minha esposa, o meu marido, meu irmão, meu pai, minha mãe. Provavelmente sim. Provavelmente nós já amamos esses familiares mais próximos. Mas e aquelas pessoas que nos prejudicam? Aquelas pessoas que nos fazem maldades? Aquele irmão que nunca nos fez absolutamente nada, mas o jeito dele nos incomoda. E nós já colocamos ele lá na nossa listinha dos desafetos. Esses a gente ainda não consegue amar, não é mesmo? Esses ainda é difícil. Mas eu digo para vocês, esses irmãos são eles o nosso desafio. Esses
esses irmãos que nos causam antipatia muitas vezes, são eles os instrumentos que Deus colocou no nosso caminho para que nós aprendêssemos a exercitar o verdadeiro amor. Porque a gente amar quem é bonzinho com a gente amar quem é simpático, quem é agradável, é fácil, não é mesmo? Agora como a gente fala popularmente, aquela pedra no sapato que nos incomoda, esses é mais difícil. Então eu espero assim que a gente possa, nessa tarde, refletir sobre esta questão tão importante que é a lei de amor, que, como eu disse, é uma lei divina. E vou ler para vocês aqui, procurar ler rapidinho, uma parte também desse outro livro também da Joana, Tesouros Libertadores, que ela nos traz uma reflexão sobre esse tema, para a gente poder reforçar um pouquinho esta nossa conversa. A Joana nos diz o seguinte: mesmo que tudo se te apresente sombrio e não percebas as nobres companhias espirituais que te ajudam na jornada libertadora, mantenha certeza de que não te encontras a sós. Nunca estamos sozinhos, gente? Por mais difícil que sejam os momentos que nós estamos passando, as dores, as dificuldades, nunca estamos sós. Jesus prometeu que estaria ao lado de todos aqueles que o amassem, mesmo que aparentemente se encontrassem em solidão. Até pode parecer que nós estamos sozinhos, mas Jesus está sempre conosco. Quando as criaturas descobrirem o poder do amor, jamais experimentarão desânimo ou sofrimento, porque identificarão em cada acontecimento uma necessidade inerente ao processo iluminativo, retirando a melhor parte da experiência com que se enriquece de paz. O mundo tem muita carência de amor. Fala-se muito sobre esse dom divino, mas apenas se fala. Ironicamente, todos desejam ser amados e poucos se dispõem a amar, a modificar a estrutura racional do interesse pessoal. Deixa eu só tirar aqui. E a Joana ainda nos diz o seguinte: quem ama é imensamente feliz, enquanto que todo aquele que deseja e busca somente ser amado não alcançou ainda a maturidade psicológica, demora-se em lamentável estado infantil. A maioria de nós, gente, somos ainda crianças espirituais. Estamos na infância espiritual, porque o que nós buscamos? Nós buscamos o reconhecimento. Nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos ser amados. Quem visse Jesus pregado naquela cruz de vergonha, abandonado por quase todos os afetos, criticado e em infinito sofrimento na tarde ardente e ameaçadora, não se daria conta de que Deus estava com ele, e aquele testemunho ele próprio o elegera, a fim de ensinar a todos que o amassem a permanecer fiéis até o fim. A tua cruz é invisível, é por ele conhecida, e, portanto, nunca estarás abandonado, se souberes transformá-la em asas de amor, de perdão, que irão te alcançar a plenitude.
Desse modo, nunca te canses de amar, e amar com entrega total. Então, era esta a mensagem que eu queria trazer para vocês. Que a gente nunca, como diz a Joana aqui, se canse de amar. Estamos chegando ao final de um ano, né? Estamos começando mais um período. A gente sabe que para o plano espiritual o tempo cronológico da forma como nós contamos aqui não existe, né? Mas nós, espíritos encarnados, dividimos o tempo e estamos chegando ao final de um ciclo e começamos a fazer planos e estipular metas para o próximo ciclo que começa, né? Então, que nessas nossas metas para esse novo ciclo que está começando, nós possamos colocar essa: aprender a exercitar o amor verdadeiro, né? Aprendermos a nos esforçarmos para olharmos para dentro de nós e trabalharmos estas questões. Por que eu ainda tenho essa dificuldade? E o que eu posso fazer para procurar aprender a amar de forma plena, como Cristo ensinou? Desejo que tenhamos todos um ótimo final de ano e que no ano novo, né, já que hoje é o nosso último sábado do ano aqui, possamos continuar nos encontrando unidos e buscando, né, o nosso autoconhecimento através dessa doutrina que tanto bem nos faz. Muito obrigada. Devolvo ao Paulo agora, que vai nos conduzir na prece final. Então, que nem a Jane falou, vamos fazer a prece final, que também é a prece que vamos receber o passe. Eu convido aos médiuns do passe que veio à frente, e enquanto eu faço a prece, eles aplicarão o passe. Senhor Jesus, Espíritos amigos, agradecemos mais uma tarde reunidos em uma das casas de Deus, e que nesta tarde, que é a nossa última tarde do ano em comunhão, aqui nesta casa, juntos, para pensarmos nos assuntos do Espírito, pedimos as bênçãos de Deus para nós que estamos aqui, pedimos inspiração para nossas atitudes e os nossos comportamentos do cotidiano, pedimos o apoio de Deus para os nossos desafios em família, no trabalho, de saúde, nos desafios materiais, em todos os desafios que cada um tem os seus em áreas diferentes nessa vida. Pedimos a Deus que possamos agora, nesse final de ano, colocar a cabeça no travesseiro, pensarmos no que executamos e concretizamos de bom nesse ano e o que temos de melhorar para o ano que está chegando. Pedimos aos bons espíritos, aos espíritos amigos, que também se dirijam ao nosso lar, aos nossos lares, às nossas casas, apartamentos, onde moramos. E lá também deixem as bênçãos de Deus para os nossos familiares que não quiseram ou não puderam vir, qualquer motivo que seja, mas que são os nossos irmãos em lutas nessa jornada. E pedimos para Deus, para os espíritos amigos, que os nossos atos sejam permeados pelo Evangelho no cotidiano, quando estivermos frente a algo que estamos planejando, quando estivermos frente a um desafio, a uma questão de trabalho, uma questão de família, que possamos lembrar do Evangelho que passamos o ano inteiro aqui estudando, ouvindo e aprendendo, que através dos nossos atos ele se materialize aqui em nossa cidade. Muito obrigado a Deus por esse ano que está acabando. Muito obrigado a todos por
essa tarde aqui reunidos e que possamos estar aqui novamente reunidos no próximo sábado, orando, aprendendo e nos beneficiando das inspirações de Deus. Muito obrigado a todos e tenham todos uma boa tarde e um bom final de semana.